E atrasada ia dessa semana tudo junto já. Então, boa tarde. Hoje o conteúdo da nossa oficina é sobre a cover letter, a carta-resposta aos revisores e a seleção, a escolha, né, ou indicação, né, vamos colocar como indicação, dos nomes dos revisores para quando vocês submetem um artigo para a revista. Tá? Então, aqui primeiro a gente vai pensar um pouco se é realmente necessário ter uma cover letter ou não para um artigo. Eu coloquei aqui até poderosa carta-resposta, né, porque é onde a gente tem que convencer de que o revisor, né, de que o nosso artigo é pertinente e que aqueles pontos que eles levantaram não são uma limitação tão grande para o artigo ser rejeitado, e quem a gente escolhe como revisor. Tá? Então, primeira coisa que eu queria conversar com vocês um pouquinho e ver a opinião de vocês, né? O que vocês acham da cover letter, né, que é a carta de apresentação do artigo? Vocês acham que ela é necessária? Ela é importante? Não é? Ela poderia não ter? O que vocês pensam sobre ela? Bom, eu acho que é importante, mas às vezes eu não sei muito bem qual assunto é importante eu aplicar ali nessa carta. Se é mais falando sobre o artigo, porque eles já vão ler o artigo, né? Então, falar bem resumido sobre o artigo ou contar o porquê que a gente escolheu a revista, eu realmente fico confusa. A primeira vez que eu tive que escrever, eu fiquei muito confusa. Então, você auxilia a gente nesse processo, né? Mas eu tive essa dúvida do que era importante ter ali. Ok. Quem mais tem alguma opinião sobre a cover letter? Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, quais informações colocar na carta. Lógico que a gente tem que, o famoso vender o peixe, né, do nosso artigo, mas também tomando cuidado para não trazer informações repetidas que estejam no resumo, por exemplo, que não seja um resumo do artigo, mas que de uma breve forma também esteja contando sobre o que aquele artigo quer passar de mensagem. Ok. Mais alguém? Gabriel escreveu aqui no chat. Das poucas revistas que eu li, assim, né, eu vi que é obrigatório. Então, por isso acho que, assim, é necessário. Na verdade, não só por isso, mas pela questão de falar que você não submeteu em mais nenhum, essa questão da duplicata, né? Acho que é mais importante por causa disso, você avisar os editores que está sendo só naquela revista. O Gabriel escreveu que é para convencer o editor que o seu artigo serve para aquela revista. O Thiago tocou num ponto que gera bastante dúvidas, né, com relação a... O slide não está passando, não foi agora. Deixa eu colocar ele de novo aqui. O Thiago tocou num ponto que é importante quando a gente escreve uma cover letter. O Thiago tocou, a Júlia também. A Júlia, o ponto da Júlia que é obrigatório. Então, se vocês forem em quase todas as revistas, elas obrigam a gente a escrever uma cover letter. E o Thiago tocou num ponto da repetição. Por quê? Primeiro, a gente tende a escrever uma apresentação do nosso artigo, isso já está no artigo, já está no abstract. E muitas vezes, se a gente escreveu bem o abstract, né, e a gente viu na semana passada algumas dicas, ele mostra a relevância do nosso artigo, ou deveria mostrar. E aí a cover letter vai servir para quê? De certa forma. Se a gente for analisar friamente, ela não serve de muita coisa. Por quê? O nosso artigo
deveria mostrar a relevância, por que ele é importante, de uma forma que ele convença as pessoas de que ele deve ser publicado naquela revista. Mas, como é obrigatório, de certa forma, cover letter, a gente tem que tomar certos cuidados, porque se a gente escrever uma cover letter de qualquer jeito, provavelmente o artigo não vai passar. Por quê? Revistas muito concorridas, tem quase total certeza que o editor não leu o artigo. Ele vai ler o resumo, ele vai ler a cover letter, alguma outra informação pode ser mais relevante, e ele vai tomar a decisão simples de mandar para um revisor, né, ou para dois revisores, na maioria das vezes, ou não. Então, essa cover letter, se ela for escrita de qualquer jeito, a chance da gente ter o artigo indo para o revisor é pequena. Então, o papel principal da cover letter é convencer o editor de que, de que o artigo deve ir para a revisão. Então, esse é o papel da cover letter, e ela não deve se sobrepor às informações do abstract e do artigo, tá? Porque senão ela perde a sua função. Mas existem várias discussões na ciência de que a cover letter ela é desnecessária, e eu até concordo com muitos pontos dessa não necessidade da cover letter. Mas se for apenas para reportar coisas que já estão no artigo, eu não vejo grandes necessidades. Tá? Mas a gente vai tentar ver um pouquinho mais do que a gente precisa, deveria colocar na cover letter e como melhorar. Tá? Então, como o Thiago falou, a cover letter ela serve principalmente para vender o nosso artigo. O editor falar, ó, esse artigo aqui é um artigo passível de ser revisado pelos pares para ser ou não publicado na revista. Então, para passar nesse primeiro crivo de revisão e de sequência do artigo. Ok? Não, pode falar, Lívia, sem problema, eu só estava terminando o raciocínio. Tranquilo, é que os slides estão pequenos, não dá para enxergar muito bem o que está escrito. Tá, deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui, só um segundo. Agora sim. Então, a ideia é que esse artigo ele passe para a revisão. Então, o que a gente deve incluir numa cover letter? Então, uma introdução do artigo. Com essa parte, infelizmente, ela vai se sobrepor um pouco ao resumo e ao artigo, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar repetitivo demais. E aí o ponto principal, né, que é apresentar a relevância, a implicação e a novidade do artigo para aquela revista, para aquele público, que é o que vai realmente vender. Né? Então, por exemplo, no título que a Aline trouxe para a gente, né, da questão da simetria da marcha, ela poderia, por exemplo, numa cover letter, mostrar que a resposta do artigo dela vai ter uma implicação para nós entendermos melhor a simetria do andar e poder intervir nessa simetria. Então, ela está mostrando relevância, implicação, a novidade do artigo dela. Então, nesse ponto aí, é o ponto que a gente tem que centrar mais nossos esforços da escrita, da cover letter, para conseguir convencer o editor. Tá? Então, a gente perde um tempo pensando em como escrever uma forma de mostrar para o editor que o artigo
é atrativo para os leitores da revista. Né? Só que aqui é um ponto ambíguo também. Né? Como que a gente sabe que é atrativo para o leitor da revista? Né? A revista nunca fez uma pesquisa para saber o que os leitores querem ler daquela revista. Então, também é um pouco ambíguo, muitas vezes a gente escreve pensando no que a gente gostaria de ler naquela revista e o que está no escopo daquela revista. Né? Mas isso não garante que é o que as pessoas querem ler. Tá? E pensando nesse sentido de apresentar relevância, de vender o artigo, é uma forma da gente persuadir o editor de uma forma menos formal. Então, a gente não precisa ser formal na carta, na cover letter, né, nessa carta de apresentação. A gente pode ser bem menos formal do que é um artigo, usar informações que façam com que crie o interesse do editor, né, usando um rigor científico menor. Tá? Então, o foco aqui é a gente fazer com que o artigo vá para a revisão, passe do editor. Então, algumas revistas, né, já deve ter acontecido com vocês, você manda o artigo de manhã, à tarde o artigo já foi negado pelo editor. Por quê? Porque a gente não conseguiu convencer o editor de que a revista, de que o artigo era bom o suficiente para ir para a revisão naquela revista. Tá? Então, esse é um ponto importante que a cover letter deve suprir. Fala, Aline. Quando você diz menos formal, isso é tanto na maneira de escrita, como, por exemplo, a forma que a gente se refere ao editor, ou mais pensando na parte de não incluir referências, não precisar ter esse tipo de embasamento. Menos formal na escrita, Tá. não na forma que a gente se refere ao editor. O editor a gente deve ser mais formal, professor, doutor, se cara é professor, é doutor, provavelmente todos os editores são. Então, nesse sentido, ser formal, mas na escrita, com relação à relevância e aos pontos que você vai colocar, você pode ser menos formal do que está no artigo. Tá. Tá? Acho que a formalidade fica para o formato da carta. Né? A carta tem sempre uma formalidade. Ele tem um cabeçalho inicial, um parágrafo final se despedindo, né? Então, isso continua formal. Agora, o contexto da relevância, você pode ser menos formal. Ok? Ok, obrigada. Tudo bem? Mais alguma pergunta? O que não incluir numa cover letter, numa carta de apresentação? Então, frases complexas, né, com uma dificuldade maior para o entendimento, apesar do editor saber sobre o assunto, não é recomendado esse tipo de frase. Não usar abreviações, né, escreva uma palavra completa, é uma página só, então não tem por que ficar usando abreviação. Falar do seu passado de formação ou de artigos que você já publicou, isso não tem relevância nenhuma, né, para o editor, em termos da publicação, a não ser que seja essencial. Por exemplo, tem revistas que você pode mandar estudo 1 e estudo 2, na mesma revista, em 2 artigos. Então, você indicar que você já publicou um artigo nesse sentido, que a revista sugeriu que você fizesse isso, aí ok, mas outro tipo de informação da sua carreira ou passada não é interessante. Evitar exagerar quanto à importância do seu artigo. Ele deve ser importante, mas você deve saber o limite até o quanto ele é importante. Não seja muito geral na sua cover letter, em termos das informações que você coloca lá, você tem que ser bem específico sobre o seu artigo. E não faça cover letter só por fazer. Apesar de ela muitas vezes ter a mesma informação da introdução, do abstract e do artigo,
você fazer por fazer pode gerar também uma má visão do editor, ele falar, esse arquivo aqui, o cara nem escreveu a cover letter de forma adequada, ele escreveu, então acho que não vale a pena a gente mandar para revisão. Então, façam uma boa cover letter, apesar, mesmo que vocês não concordem que ela seja necessária, porque se a revista está pedindo, o editor vai olhar. Pelo menos bater o olho, ele vai bater. Tudo bem? E aqui, um formato convencional que se usa para cover letter. Tá? É claro que vocês não precisam usar dessa forma, mas é um formato que é convencional. Né? Então, um parágrafo de abertura, né, de saudação para o editor, que essa parte aqui pode ser formal. E aí, normalmente, se tem 3 parágrafos na carta de apresentação. Um parágrafo que pode ser inicial, que vai apresentar características do manuscrito, né, do artigo. Pode ser que esse parágrafo não seja interessante, mas é interessante que você pelo menos coloque o título do artigo, né, nesse parágrafo. E aí o parágrafo principal, que é o segundo, e muitas vezes ele pode ir para ser o primeiro, que é onde você tem que escrever muito bem a novidade e a forma que você vai tentar convencer o editor a mandar o seu arquivo para revisão, porque ele é relevante, porque ele tem impacto, os leitores vão querer ler, ele está dentro do escopo da revista e tudo mais. Tá? Então, esse é o parágrafo principal da cover letter. Aí, o terceiro parágrafo. Muitas revistas pedem uma série de informações, né, de afirmações que você deve colocar na cover letter, né, desde conflito de interesse, financiamento, questão ética, permissões, tudo isso é pedido para colocar, então você muitas vezes já tem a frase pronta no próprio site da revista, você só copia e cola. E, por último, um parágrafo de saudação, de finalização, né, para você enviar a carta colocando a lista dos autores, a assinatura, né? Algumas revistas pedem assinatura de todos os autores, em algumas revistas você pode assinar para todos os autores, né? O autor principal pode assinar. Né? Então, de certa forma, uma carta, uma cover letter, ela tem essa sequência de informações, tá? Tendo o segundo parágrafo, ou parágrafo de novidade do artigo, o principal para nós, para vocês, ou nós escrevemos a cover letter. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta da cover letter? Aline, ficou mais claro o que se deve ter na cover letter? Sim, bem mais claro. Beleza. Então vamos para carta-resposta, tá? Que não deixa de ser uma cover letter, né? Mas uma cover letter após uma revisão. Normalmente, quando a gente submete um artigo, então a gente submete, a revista ela faz uma conferência de documentos e de formatos antes de passar para o editor. Então, ela olha se está dentro do formato, se você enviou todos os documentos, né, e aí cai para o editor. Está tudo certo, vai para o editor. O editor ele faz 2 coisas nesse momento. Ou ele rejeita o artigo, né, de cara, o que a gente nunca quer, né, porque quando vem rejeitado do editor, a gente não tem um feedback preciso do artigo, então a gente não tem nem noção se o artigo tem alguma qualidade ou não. Ou ele manda para os revisores. E quando ele manda para os revisores, então a nossa chance ela aumenta do artigo ser aceito. Tá? Aí, os revisores, o que ele faz? Ou eles dão
parecer pendendo para o lado positivo, ou eles dão um parecer negativo, rejeitando. Então, se vai para 2 revisores, um dá positivo, outro dá negativo. Se o que deu positivo é com minor revisions, normalmente o editor manda para o terceiro. Se é com major e um já negou, provavelmente o editor vai rejeitar o arquivo. Tá? Se os dois dão major ou minor, ele vai voltar para os autores. Tá? A gente sempre quer chegar aqui. Tá? Ou, na verdade, né, a gente gostaria que o artigo fosse aceito de cara, né, sem ter que passar pelos revisores. Mas isso é muito difícil. Tá? Vai acontecer alguma vez na carreira de vocês? Vai acontecer, mas é muito difícil. Então, a gente quer chegar aqui. Tá? Quando a gente chega aqui, então, vem lá o parecer dos revisores, algumas vezes o editor comenta, né, ou faz um parecer também, né, com relação ao artigo. Aí, a gente tem 2 possibilidades aqui. É possível revisar o artigo ou não. Muitas vezes, vem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, os revisores pedem que você aumente a amostra. E você não tem condições de aumentar a amostra. Ou que faça alguma análise que os seus dados não permitem. Então, se não valer a pena revisar, e se você não vai conseguir responder de forma suficiente às questões do revisor e do editor, talvez não seja interessante você dar seguimento à revisão naquela revista. Seja, você tenha um gasto menor de tempo submetendo para outra revista, é claro, corrigindo o que foi possível, e essa revista pode não apresentar, os revisores podem podem não apresentar os mesmos pontos da avaliação que foi feita anteriormente. Agora, se é possível revisar o artigo, é onde a gente tem a possibilidade de convencer editor e revisor de que o artigo é possível de ser publicado. Então, o que a gente sempre quer é que chegue nesse momento que a gente pode conseguir convencer os revisores, né? E se convencer os revisores, já aconteceu comigo, mas dificilmente o editor vai negar o artigo, né? Se for uma revista boa, o editor vai seguir o que os revisores falaram, mas pode acontecer de não seguir. Então, a gente quer chegar nesse ponto e, para isso, a gente precisa escrever uma carta que convença os revisores. Tá? Então, a carta-resposta é uma carta de argumentação e convencimento. A gente tem que mostrar para os revisores que aquilo que eles apontaram pode ser relevante, eles podem estar corretos, mas não inviabiliza a publicação do artigo por uma série de argumentos que a gente tem. Tá? Então, aqui eu elenquei alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado para escrever essa carta-resposta. Tá? Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que utilizar numa carta-resposta é ser político. Se a gente for contrariar o revisor, contrariar de uma forma política e puxar o saco do editor e revisor, falando em português bem claro. Deixar eles satisfeitos com aquilo que foi escrito. Por quê? Eles têm o poder de negar o seu artigo. Se o revisor falar, não argumentou, não respondeu minhas perguntas, ou ele achar que você foi arrogante nas suas respostas, ou ele não concordar com a sua argumentação, ele vai falar, os autores não responderam de forma adequada, sugiro negar o artigo. Provavelmente, se é uma segunda revisão que passa para o editor vai negar o artigo. Então, saibam como
ser políticos e como agradar os revisores e o editor. Tá? Uma das formas que eles mais gostam é você mostre que você leu com atenção o que eles indicaram, que ele não perdeu tempo em revisar o seu artigo. Então, muitas vezes, na resposta, você retomar a pergunta dele é relevante para mostrar que você se interessou pelo que foi feito e agradecer as indicações que ele fez. Tá? E isso faz com que ele fique satisfeito e mostre que você se interessou pelo que ele escreveu. Tá? Um segundo ponto, quando se inicia essa carta, é importante que você relate para os revisores e para o editor que você respondeu todos os pontos que ele levantou, que o que foi indicado fez com que os artigos melhorassem, que o artigo melhorasse. Se, por exemplo, muitas vezes eles indicam correção, que você faça correção de inglês, e foi submetido para alguém que fez a correção de inglês. Então, informações gerais desse primeiro parágrafo, que agradem o editor e que faça, o editor e o revisor, e que faça com que eles percebam que você deu atenção para aquela revisão. Lembre, em quase todas as revistas, a revisão é feita de graça, ninguém ganha nada para revisar. Então, vale a pena você valorizar o trabalho que foi feito pelo revisor. É importante que na sua carta você responda todas as questões e todos os pontos indicados pelos revisores. Então, é uma carta ponto a ponto, e se a pergunta ou se os comentários do revisor, muitas vezes ele coloca vários no mesmo item, separe para responder, tá? Mas você não precisa concordar com tudo. Lembre que o nome de vocês que vai estar no artigo, não do revisor ou do editor. Tá? Então, você pode ou deve discordar do revisor. Tá? Mas não discorde de tudo ou não discorde de coisas que não vai mudar a vida de vocês ou não vai mudar o artigo. Então, escolha bem as batalhas que você quer ter com o revisor. Então, por exemplo, ele pede para você mudar a ordem de 2 palavras. Você não quer mudar, ou você não gosta da ideia. Mas isso muda o sentido da sua frase? Se não muda, vale a pena você pegar nesse ponto, ou você pegar num ponto de explicação dos seus resultados, que é mais importante. Então, o que não muda a vida de vocês, ou não muda o artigo, só concordem e alterem. Tá? O que é importante do ponto de vista teórico, de explicação do artigo, que vocês não concordam e vale a pena argumentar, argumentem bem, discutam na carta para que seja mantido aquilo que vocês acham que é o mais adequado dentro dos argumentos e das citações que vocês têm. Tá? Um ponto importante na carta-resposta, que pouca gente faz. Coloquem as mudanças que foram feitas no texto. Então, tem lá o ponto do revisor, a sua resposta, né? Então, o que você fez, como você fez, quais são os argumentos e tudo mais. E embaixo coloque o que foi mudado. Por quê? É muito desgastante para um revisor ele ter que ir no texto, ler o texto tudo de novo para ver o que você fez. Tá? Isso pode gerar um desgaste que em algum momento ele pode falar, não, já deu. Né? Então, por exemplo, eu já cheguei a pedir para o editor pedir para os autores incluir essas informações na carta-resposta. Tá? Imagina que, por exemplo, você tem uma carta-resposta, uma carta de revisão com 5 páginas. É bastante ponto para o revisor considerar. Então, coloque na copia do artigo, coloca lá, ó, a gente fez a mudança e está aqui embaixo. O revisor vai olhar,
muitas vezes ele não vai nem olhar por arquivo. Tá? Então, facilite a vida do revisor, né, quando vocês mandam a carta-resposta. Usem bons argumentos, né? Bons argumentos são informações que vêm da literatura, não é a sua opinião. Se ficar só na opinião, a sua opinião contra a opinião do revisor e do editor, e provavelmente ele vai ganhar, né? Porque eles que decidem se o arquivo vai ser publicado ou não. Então, quanto mais informação para explicar, para justificar o que foi feito, ou justificar por que você não vai mudar, é melhor. Aqui, o menos não é mais. Aqui, quanto mais informação, é melhor para vocês poderem responder. Tá? Algumas coisas que a gente fica receoso de fazer quando a gente está corrigindo o arquivo. Pedir mais tempo para corrigir. Isso não é um problema. Tá? Peçam mais tempo. Se vocês precisam de mais tempo, é melhor uma carta ou uma revisão bem feita do que uma revisão meia-boca que vai chegar no editor e ele vai falar, vamos negar. Tá? Então, normalmente, as revistas dão 30, 60 dias a mais para vocês fazerem a revisão. É uma ou outra revista que não vai te dar. Tá? Porque é interessante também para a revista, ainda mais se for um artigo bom, ele ser publicado. Ok? Outro ponto importante, né? Normalmente a gente recebe 2 revisões. Não justifiquem uma mudança por um pedido de outro revisor. Tá? Tenha uma justificativa sua, porque você teve que escolher. Então, vamos supor, um revisor pede para você tirar a figura 1, o outro pede para você acrescentar informações na figura 1. Você vai ter que escolher um dos dois. Aí, se você acrescentar informações, é porque você concorda com o revisor que pediu para você acrescentar informações. Então, você tem que ter uma boa justificativa para esse revisor que pediu para você tirar a figura 1. Aí, e não é uma boa justificativa. O revisor 2 pediu para eu acrescentar. Porque aí fica um ponto de opiniões. Então, nunca justifique uma revisão porque um outro revisor pediu. Tá? Seja muito claro nas informações. Se você não é claro, provavelmente vai voltar a revisão, o revisor vai pedir para você esclarecer o que você quis dizer. E não tenha preguiça. Muitas vezes a gente coloca uma resposta curta, sem explicar muito, e isso pode gerar um ponto de negação do seu arquivo. Então, não seja preguiçoso. Escreva o máximo de informações para justificar as mudanças no arquivo. Tudo bem? Alguma pergunta da carta-resposta? Alguma dúvida? Não? Então, o último ponto aqui. Tá? Quem eu coloco de revisor? Não é fácil, não é uma tarefa fácil para escolher revisor, mas tem alguns detalhes, tá? A melhor pessoa para revisar o seu artigo é o cara que mais entende, o pesquisador que mais entende do assunto do seu artigo. Então, indique essa pessoa. Tá? É claro, se é um pesquisador renomado, provavelmente ele vai ter menos tempo para dar o parecer do seu arquivo. Então, pode ser que ele não aceite, mas é seu papel indicar. Tá? Então, indique os melhores revisores, os melhores pesquisadores da área. Esse é o primeiro ponto para você fazer essa escolha. Tá? Aqui eu coloquei outros 3 pontos que vão te ajudar na escolha. Vou de baixo para cima. Então, olhe as referências. Se você citar muito um autor, provavelmente ele é um revisor em potencial para o seu artigo. Então, olhe lá, veja esse pesquisador que você citou bastante e use como uma sugestão. Tá? Lembre, é sugestão. Não quer dizer que o editor vai escolher os revisores que você sugeriu. Ele vai olhar, se ele achar relevante, ele vai utilizar, se ele achar que não vai utilizar. Tá? Mas ajuda muito para o editor quando você sugere nomes.
né? Porque escolher revisores para os artigos não é uma tarefa fácil também para o editor. Tá? Então, sugira. Tá? E não tenha medo de indicar grandes nomes. Então, olhe suas referências, escolha ali quem você citou bastante. Indique tanto jovens pesquisadores quanto pesquisadores experientes, né? Normalmente, os experientes são os melhores pesquisadores naquela área, naquele assunto, mas pode ser que eles não queiram ou não tenham tempo para dar parecer, e muitas vezes os jovens pesquisadores têm mais tempo para isso. Então, mescle tanto experientes quanto jovens e tomem cuidado com o conflito de interesse. Tá? O que a gente entende por conflito de interesse? Algumas revistas têm normas para isso. Então, algumas revistas utilizam, por exemplo, que você não pode ter publicação com o revisor ou editor nos últimos 5 anos. Você não pode ter colaboração vigente com o editor e com o revisor. Tá? Então, algumas revistas têm regras claras, algumas revistas não têm regras claras sobre isso. Minha opinião sobre isso, minha opinião minha como revisor e pesquisador. Por exemplo, se eu recebo um artigo para dar parecer, e eu acho que eu vou ter algum preconceito, ou tenho algum preconceito dos autores, independente se eu tenho publicações com ele ou não, eu não aceito o artigo para dar parecer. Se não é um tema do que eu domino, eu não aceito para dar parecer. Tá? Então, essas normas de colaborações, eu não concordo 100%. Eu acho que tem que ter um cuidado, né? Não é recomendado só pessoas que você colabora ter parecer no seu artigo, mas se ela é uma pessoa profissional, provavelmente, independente de quem é o autor, ela vai fazer um bom parecer. Qual é o papel do revisor na questão do parecer? É ajudar a melhorar o artigo. Não é criticar o artigo por criticar. É sugerir coisas que vão melhorar o artigo. Então, se é uma pessoa que ela trabalha de uma forma mais profissional, tem uma conduta ética dentro da questão da pesquisa, provavelmente vai saber se ela deve ou não dar parecer. Tá? Então, esses itens são os itens que a gente deve considerar para indicar os revisores de um artigo que você está submetendo para a revista. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Tá. Boa pergunta, Júlia. A Júlia perguntou dos highlights, né? Qual a importância dos highlights? Algumas revistas pedem highlights, algumas não. O que o highlight serve? Né? Para que eles servem? Eles servem para trazer informações curtas, normalmente são 80 ou 85 caracteres, da relevância do seu artigo. Então, ali no highlights, normalmente você não coloca objetivo, você não coloca descrição do método, mas você vai para resultado principal, talvez alguma explicação e conclusão. Então, os highlights eles servem para a pessoa ler lá 3 ou 4 frases e saber o que o seu artigo está trazendo de informação, ou o que ele está avançando na literatura. Então, basicamente, os highlights servem para isso. Tudo bem? Ah, tá. Eu pensei que fosse, tipo, por exemplo, um outro título que pudesse ser aplicado, sabe? Por isso que eu não via Não. muita necessidade, assim. Não, ele serve para trazer a relevância do artigo. Ele repete algumas coisas que estão no artigo, no resumo? Provavelmente sim. Mas como ele é frase curta, você tem que ajustar a sua frase para ela fazer sentido
e trazer uma informação impactante. Ok? Mais alguém tem perguntas? Fabinho, Dúvidas? acho que os highlights também podem servir como mensagens, tipo aquelas mensagens para levar para casa, né, que a gente acaba colocando, às vezes em palestra, alguma coisa assim. Eu acho que pode ir nesse sentido também. Não sei se eu estou certo. Provavelmente sim. Mais alguém tem dúvidas? Perguntas? Não? Então tá. Eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu parar de gravar aqui. Espero que tenha ajudado vocês a